Eu acho que se pudesse falar, até não falaria algumas histórias, né? De tão boas que são e tem muita coisa engraçada que já aconteceu aqui. Mas eu vou falar que algo que vem à mente quando falar dessa entrevista, eu lembrei ali no Pé do Castanha, que é um patrimônio nosso, que faz parte dessa praça aqui, da Praça Padre Olívio. Primeiro que ela leva o nome de uma figura importante aqui para a história do nosso distrito, que é o Padre Olívio. Aqui tem muitas histórias, desde o Dance Chica aqui, que quando o Dance Chica estava aqui, tinha muitas pessoas de Jaciguá, da região, dali de Vargem Alta, e até de Cachoeiro e de outros lugares, eles vinham para cá. Isso daí atraía as pessoas de fora, até artistas que já estiveram aqui. Ah, sim, tem histórias, né? Tem muita brincadeira de criança, tem encontros, tem primeiros namoros, né? Primeiros namorados também passaram aqui nessa praça, muitas festas, muito encontro, então tem assim muita história. Eu acredito que toda a importância da história de Jaciguá está aqui, nesse local, né? No centro, a praça, a estação, a igreja, a caixa d'água, a linha férrea. Né, tudo isso aqui faz parte do início da história de Jaciguá. Se vocês pegarem fotos antigas, isso aqui já existia, né, em 1920, 1930. Essa praça tem muita história. No tempo do comércio antigo, aqui era um lugar de amarrar cavalo, era um lugar assim, não era uma praça praticamente, para se dizer a verdade. A praça foi inaugurada pelo prefeito de Cachoeiro, que aqui pertence ao município de Cachoeiro, né? Raimundo Andrade. A praça foi inaugurada, mas não foi dado nome, não tinha calçamento ainda, tinha só o meio-fio ao redor da praça aqui. Um ano depois foi inaugurado um monumento em homenagem ao Padre Olívio, um padre que fez muita história aqui na nossa região toda, né? Tanto assim que deram ao hospital lá o nome do Padre Olívio e essa praça Padre Olívio. Uma coisa aí do passado que eu lembro é de a gente saindo do grupo escolar, pode ser até um outro filme que vocês podem fazer aí, que hora a gente estudava no grupo escolar ou hora no salão da igreja, mas a gente ia lá para ajudar a fazer a fundação do presépio, não é? Do presépio artístico, que é algo que eu sempre me encantou, e de ver, tem a parte, né, lúdica ali dos bonecos, mas a parte da engenhosidade embaixo eu sempre achei muito dinâmico, então é algo que me marcou também. O presépio, ele tem uma história que nasceu ali com o seu Luiz Marchetti, ele já fazia na casa dele. Nós temos o seu Luiz Marchetti, depois o seu Agostinho Bastianelli, nessa integração, porque o presépio funcionava no Salão das Obras Sociais, né? Aí depois foi construída aquela estrutura ali, e é um patrimônio cultural, artístico nosso, muito grande, contribui para o turismo, e acredito assim, que nós podemos, enquanto moradores daqui, não é, até aproveitar melhor isso aí. Muito importante. A gente fica aqui e passa um filme, né? Igual eu falei, 40 anos vivendo aqui, tem muita história. Quem viu o trem passar daquele tamanho, a gente ficava encantado quando a buzina vinha e corria ver o trem. O trem passava e as pessoas queriam subir no trem. Às vezes o maquinista passava até devagar para a gente conseguir subir no trem. A gente subia na escadinha do trem, nem que fosse da ponte até aqui, só para dar uma voltinha no trem. Era perigoso, mas a gente fazia isso. Meu avô soltava os fogos na festa de São João Batista, e teve um ano que ele foi subir com a vara de fogos embora, foi aqui na praça, ele fazia toda a alvorada, e quando ele chegou ali perto daquele pé de árvore, o avô rolou barranco abaixo e caiu dentro desse córrego. Foi uma preocupação imensa, e na hora que a gente chegou para pegar ele, ele falou assim: eu tô bem, o importante é que os fogos foram soltos. Ao lado da estação tem um prédio que chamam de Grêmio, né?
passou a ser Grêmio de uns anos para cá, mas ali sempre foi um local de comércio antigo dos comerciantes de Jaciguá. E o primeiro comerciante que eu tenho assim, conhecimento que tinha uma venda ali, Valdemiro Pinto de Almeida. No comércio, na vida econômica sempre tem crises. Então nós podemos lembrar da crise de 1929, quando caiu a Bolsa de Nova York. Vocês vão ouvir estudar sobre isso, já ouviram falar. Então na época você vê que vários comerciantes aqui quebraram, né? Passaram dificuldades com a queda da Bolsa de 29. E aí depois se recuperaram, aí veio a época da guerra em 1945, teve outra quebradeira geral porque o café que era produzido aqui era exportado para a Europa e com a guerra a Europa parou de importar o café e então houve várias quebradeiras aqui e muita gente com dificuldade venderam suas terras, mudaram para o norte do estado, né? Fizeram outra imigração para o norte do estado. Então ali ao lado da estação, aquele prédio ali, ele foi construído nessa época, antes da guerra, entre 1935 e 1940, por uma empresa alemã que importava café daqui. Chico do Bode, ele é uma daqueles personagens históricos da cidade, né? Ele era um senhor que foi acometido por paralisia infantil e ele vivia numa cadeira de roda e para percorrer a cidade ele andava numa carrocinha puxado por um bode. Ele era uma pessoa muito querida aqui do local. Ele durante um tempo ele foi carteiro aqui em Jaciguá, ele entregava as cartas, gostava de frequentar os bares, né? Tomava a cachaçinha dele e o bode também bebia. E o bode sabia exatamente o caminho, né, de levar o Chico novamente para casa. Quando estava tarde, ele retornava com o Chico e na casa onde o Chico morava. Que é a estação que foi inaugurada em 1910, até ver o presidente da República na época, passou por aqui, inaugurou outra estação lá na frente. Aqui temos aquela ponte ali que é muito bonita, aquela ponte ali, é muito atraente, as pessoas não tem outro lugar aqui que a gente conhece que tem uma ponte de ferro em cima de uma ponte de carro, né, de cimento. Então é uma coisa diferente, que passa assim por baixo, atravessado. Com a viabilidade aqui da ferrovia, o que aconteceu foi que foi diminuindo cada vez mais a quantidade de trens aqui no sentido Cachoeiro-Vitória. Isso fez com que a empresa da Rede Ferroviária Federal parasse de passar trem aqui e estabilizaram. Cuidar da praça, do seu entorno, desse patrimônio aqui, eu acho muito positivo. E sim, corre o risco, mas de repente ações igual vocês estão fazendo aqui, que é um projeto da escola, então, através da arte, da cultura, né, do cinema aí, ajuda a conscientizar e a valorizar. Porque é muito triste pensar que pode um dia os meus netos ou meus bisnetos não terem isso aqui para poder contar o que hoje eu estou contando, o que eu vivi, né? E graças a Deus eu tive meu avô e minha avó nasceram aqui, 70 anos de casados. Tem hora que a gente vê certas coisas que a gente fica meio chateado de ver, né? Mas tudo depende da cultura, da pessoa, do capricho, né? Basta a população, órgão público, a entidade aqui, dos moradores, a associação, que cuidar, ele não vai acabar. Então, o futuro, né, que se abre para vocês também leva o passado que vocês viveram aqui em Jaciguá.